Esse pinguim costumava caminhar até o mercado todos os dias. Sua história se espalhou pelo mundo. Olá, meus amigos! Muitas das histórias sensacionais que trazemos para vocês aqui no nosso canal envolvem pessoas em lutas por superação e reviravoltas em sua vida. Certamente, isso faz com que nós possamos sentir uma identificação e até mesmo nos fazer lembrar momentos de nossas próprias vidas. Contudo, a história de hoje é um pouco diferente, mas não menos sensacional do que qualquer outra história que já fez até você chorar. Para começar, deixa eu te fazer duas perguntas. O que vocês acham dos animais de estimação? E quais animais você prefere pessoalmente? Deixe-me adivinhar, a maioria de vocês vai dizer gatos ou cães. E se eu te disser que uma família tinha um pinguim como animal de estimação? E não era apenas um pinguim qualquer, e sim um pinguim-rei. Você está surpreso? Você ficará ainda mais surpreso quando descobrir o quanto essa ave aquática costumava passar seus dias de maneira tão confortável. Em certo momento, ela conseguiu conquistar os corações de muitas pessoas ao redor do mundo, e acredito que vai conquistar o seu também. Conheça Lala, um pinguim-rei excepcionalmente inteligente, engenhoso e adorável, que viveu com uma família japonesa por muitos anos. Deixe-me lembrar que os pinguins-reis pertencem à família das aves aquáticas sem voo. Os representantes dessa espécie são de cores vivas e podem crescer até 130 centímetros de altura. Eles habitam a Terra do Fogo e também algumas ilhas subárticas no Atlântico Sul e no Oceano Índico. E como se viu, eles também podem viver em famílias japonesas. O pinguim de nossa história de hoje até se tornou um membro de pleno direito da família. O mundo ouviu falar de Lala pela primeira vez em 1996, quando ele tinha 10 anos de idade. Para ser mais específico, toda a mídia popular daquela época falava sobre o pássaro, e até foi feito um documentário sobre ele. Você deve estar se perguntando como a ave chamada Lala ficou tão famosa. E você terá sua resposta dentro de pouco tempo. É só acompanhar essa história incrível. Tudo começou quando o pescador comum de uma aldeia japonesa, Yukio Nishimoto, foi pescar e descobriu uma pesca incomum em sua rede. Um jovem pinguim ficou todo enrolado em sua rede e não conseguiu sair por conta própria. Mas quando o homem decidiu ajudá-lo, ele viu que o pássaro estava ferido. Não ficou claro como ele se machucou. Talvez ele tivesse encontrado um predador ou talvez houvesse outra razão. Mas em todo caso, o homem não poderia deixar o pobre coitado voltar para o oceano naquelas condições. Então, ele decidiu levar o pinguim de volta para casa até que ele se recuperasse. Deve-se notar que as feridas no corpo do pinguim levaram muito tempo para sarar. E vivendo com a família, o pinguim lentamente começou a se domesticar. É claro, as crianças ficaram encantadas de ter um verdadeiro pinguim-rei em casa. Eles até lhe deram um apelido, Lala. Após vários meses, quando o pássaro se recuperou completamente, Yukio Nishimoto o levou para a costa para soltá-lo de volta na natureza. Mas, para sua grande surpresa, Lala não quis sair do lado do homem. Quando ele partiu para casa, o pássaro se arrastou para trás com suas pequenas pernas, tentando alcançá-lo. Yukio certamente não esperava esse tipo de comportamento e tentou mostrar a ele o caminho de volta ao oceano, uma e outra vez, falhando em todas as vezes. Na verdade, o pássaro tentou demonstrar sua vontade de voltar para casa de todas as maneiras possíveis. Como se dissesse, pare com isso, eu quero ir para a sua casa. Por mais que o homem tentasse libertar o pinguim, ele não queria voltar para o oceano. A partir daquele momento, Lala começou oficialmente a viver com a família. Com o tempo, o pinguim até mesmo começou a sair para o pátio para conviver com outros animais. Mas a coisa mais curiosa aconteceu alguns dias depois. Uma vez, quando eu estava indo para o mercado, Lala se recusou a ficar sozinha em casa. Eu não tinha escolha a não ser levá-lo comigo. Não estava muito longe e eu sabia que o pinguim podia andar aquela distância. Quando chegamos ao mercado, uma barraca com peixe fresco chamou a atenção de Lala. E como se fosse uma criança, ele simplesmente começou a pedir, da sua maneira, que eu comprasse um peixe para ele. Comprei alguns dos seus peixes favoritos e fomos para casa, lembrou Yukio Nishimoto. Não parecia algo incomum para eles na época, ainda mais que logo no dia seguinte, Lala estava pisando perto da porta, pronto para sair novamente. Quando Yukio abriu a porta,
o pinguim começou a caminhar rapidamente em direção ao mercado. Imagine a surpresa do homem quando Lala parou perto daquela mesma banca onde havia ganhado seu delicioso peixe no dia anterior. A partir daquele dia, o pinguim rei começou a ir ao mercado por conta própria para conseguir seu petisco favorito. A esposa de Yukio até fez uma mochila especial para Lala. Eles costumavam colocar dinheiro nela antes de o pinguim ir ao mercado. O peixeiro então o retirava e colocava as guloseimas do pinguim em sua mochila. Ficamos encantados como Lala ia ele mesmo às compras. Ele deixava nós e todos os vizinhos muito surpresos por ser um animal de estimação tão inteligente e incomum. Afinal, não é algo que se vê todos os dias. Um pinguim com a mochila indo até o mercado para comprar seus próprios peixes, disse Yukio Nishimoto sorrindo. O pinguim andando pela rua chamou a atenção de todos. Quando os repórteres chegaram à pequena aldeia japonesa, eles não podiam acreditar em seus olhos. Muitos deles esperavam ver um animal sem inteligência ou mente própria, que só comia e seguia seus instintos, mas ficaram surpresos com o que viram. Além do fato de que o pinguim rei estava vivendo uma vida comum ao lado das pessoas e ele também ficava bem confortável ao redor da casa. No entanto, o mais estranho foi que Lala caminhava confiante até o mercado e até conhecia 2 caminhos diferentes para chegar até lá. Além disso, ele andava com tanta confiança, batendo as asas e olhando ao redor como se estivesse cumprimentando outras pessoas e animais, e parecia um menino travesso correndo da casa para a escola. Todos no mercado já conheciam um cliente peculiar, e até mesmo os cães locais olhavam para Lala com surpresa, o evitando por precaução, pois ele era uma visão estranha até mesmo para os cães. Também vale a pena dizer que Lala definitivamente gostou de viver entre as pessoas. Com o tempo, ele aprendeu mais rotas e, além de visitar o mercado, começou a percorrer as ruas daquela pequena aldeia. Como qualquer outro residente, a família japonesa obviamente teve que se esforçar muito para tornar a vida confortável para aquele pinguim rei. Lala tinha seu próprio quarto em casa, com um microclima especial para que o ar fosse fresco o suficiente para ele. Os membros da família monitoraram estritamente a temperatura do quarto e a ajustaram com a ajuda de um ar-condicionado para proporcionar à ave aquática o máximo de conforto. E isso é realmente de se pensar, pois nem todos os animais podem ser treinados ou domesticados. Ainda assim, muitos dos representantes da fauna são capazes de nos surpreender. Como mostra essa história, até o pinguim rei pode se tornar um verdadeiro amigo para um humano e viver na mesma casa com eles. Infelizmente, ninguém vive para sempre. E Lala já se foi há algum tempo, já que os pinguins têm expectativa de vida máxima de 30 anos de idade. No entanto, a memória desse incrível e incomum pinguim vai durar por muito tempo. Os habitantes locais se lembram do engraçado pinguim e seus hábitos com emoção em suas vozes. Eles tiveram muita sorte de ver tudo isso com seus próprios olhos. Caso contrário, eles nunca teriam acreditado. Lala viverá em seus corações para sempre. Isso prova que os animais são muito mais espertos do que podemos imaginar. Agora, se você encontrasse um pedestre tão peculiar na rua, você o alimentaria com algum peixe? Não deixe de escrever sobre isso nos comentários e também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até a nossa próxima história.